E nós vamos falar um pouco mais, sobre o momento econômico. Afinal de contas, muita gente pergunta assim, caramba, tá tendo uma feira do agronegócio, mas essa feira do agronegócio é importante para mim? Eu não tenho ligação com o agro, eu não sei o que é isso. Será que não, meu irmão? Eu acho que é. E quem vai tirar essa dúvida da gente é o grande economista Zé Rita Moreira. Bom dia, Zé Rita, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Vamos lá, tem ou não tem a ver o agro com o dia a dia do povo brasileiro? Vamos nessa. Hoje em dia, nós sabemos que o campo ele tem um papel fundamental na economia do país e, como tal, permite aí uma cesta de consumo melhor para as pessoas, né? Mas, para produzir, é importante que haja insumos, que haja chuva, que haja fertilizantes, que haja mão de obra na colheita. E tudo isso, ultimamente, tem custado muito caro, principalmente os insumos agrícolas, que a maioria são cotados em dólar. Então, o campo tem sofrido bastante aí com esses insumos, sem contar também que as condições climáticas não favoreceram, né? Então, não choveu na hora certa, e choveu demais em outra hora. Isso compromete a produção, e comprometendo a produção, consequentemente, acaba o produto chegando mais caro para nós aí na gôndola do mercado, tá? Basicamente é isso que acontece, que provoca o aumento de preço aí dos hortifrutis, principalmente na gôndola do mercado. Um outro fator importante também é o transporte, né? Porque isso tem que ser transportado do campo para o mercado, e esse transporte depende de combustíveis que também subiram bastante, tá? Já no aspecto da cana e etanol, também o que está acontecendo? Nós tivemos um aumento de consumo de produto muito grande agora, nesses últimos meses, ao mesmo tempo em que a safra atual está atrasada, né? Já era para ter começado algum tempo atrás, então ainda está se trabalhando com o estoque regulador da safra anterior. Isso encareceu bastante os produtos aí também, do etanol, principalmente aí na bomba de combustíveis, sem contar que o dólar também alto tem provocado o aumento da gasolina, e necessariamente a gasolina subindo, ela puxa junto o etanol, porque 27,5% da gasolina é etanol, né? Então, e para que seja competitivo esses dois produtos, a gente está sofrendo aí nesse momento com esse aumento de combustível, que não é um problema brasileiro, que é um problema mundial, o mundo todo está sofrendo com isso. Os Estados Unidos teve a maior inflação dos últimos 40 anos também, então a inflação não é um problema brasileiro, é mundial, mas todo mundo está trabalhando aí para tentar solucionar essa coisa. A questão da guerra da Ucrânia, o que acontece? Você deixa de ter produtos importados da Rússia, aí existe um movimento, principalmente da ONU, para que se isole a Rússia, e como tal, é um grande produtor de fertilizantes e também de combustíveis, né? Já se fala até em deixar de comprar o petróleo da Rússia, e se isso acontecer, o barril pode ir a 130 até a 150 dólares o barril, o que seria muito ruim, a gente vai sofrer com isso também, né? E o que existe, na verdade, a economia é uma ciência exata, né? Quando você tem um dos membros, um dos polos da economia que fica comprometido, acaba desequilibrando todo o restante. Então, de alguma forma, sim, essa guerra ela tem uma influência direta nesse comportamento de preços, mas não só isso, né? Esse fim da pandemia provocou mundialmente aí uma retomada pelo desenvolvimento econômico de todos, e isso provoca a maior procura de uma série de bens, serviços e consumo, e essa procura extrema também aumenta os preços. Eu acho que nós teremos um segundo semestre menos intenso, como nós estamos vivendo agora, de inflação, de preços. Acho que algumas coisas vão acontecer para melhorar esse tipo de coisa. E para o ano seguinte é uma interrogação. Vai depender se essa guerra acabar logo e o mundo voltar a funcionar como sempre, se a produção de petróleo vai voltar a funcionar. Nós temos visto nos últimos dias aí uma queda no preço do dólar no Brasil, tá? Ele chegou a 5,80, hoje está em 4,60, 4,70. Isso se deve a uma certa credibilidade do país também, em termos das contas públicas mais ajustadas, mas também
porque esse capital que, por exemplo, estava na Rússia lá investido, ele vai procurar outros países para poder investir, enquanto o Brasil, com uma taxa Selic bastante alta aí nesse momento, remunerando bem, isso traz muitos dólares para o Brasil, e um excesso de oferta, necessariamente ele vai baixar o preço, né? Muito bem, tá aí o nosso querido Zé Rita Moreira, grande economista.